no programa Fala Cidadão, agora vamos falar sobre trânsito, também é outro grande problema. O Rio está crescendo muito, isso é muito bom, né, Paulo? O Paulo pode falar. O Paulo, ele teve como secretário no segundo mandato do Rogério, e se eu não me engano, de 2005, 2004 para cá, o Rio teve um boom de crescimento enorme. Tanto que a questão do trânsito já está ficando uma situação difícil, principalmente ali no centro da cidade, né, Paulo? Um crescimento muito grande, principalmente de veículos circulando aqui em nosso município. Sem dúvida, Mário, aumentou muito, principalmente moto. Eu conheço várias cidades aqui do estado de Goiás, mas não conheço nenhuma que tenha tanta moto como Morrinhos. Vai ter moto ali, hoje, na hora do rush. China, né? Vai ter moto assim na China, né? Na China tem muita bicicleta. Não tem bicicleta. Mas aqui na hora do nosso rush aqui, digamos aí por volta de 5h30, 6 horas da tarde, olha, tem cruzamento aqui que não tem, digamos, um sinaleiro, você fica muito tempo esperando moto passar. É muita moto, nós temos aqui 3 ou 4 revendedoras, né, de motos, quer dizer, cresceu demais dos carros. Ali, no centro comercial de Morrinhos hoje, você não acha estacionamento. Não acho. Quer dizer, por um lado isso é até bom, né? Mostra que a cidade cresceu, que o comércio é pujante, que está crescendo, que está vendendo, que está todo mundo trabalhando, mas por outro lado também traz transtorno, né? E esse transtorno, ele já é mais afeto com o nosso amigo Lênin, né? Que é lá do Detran. Ele deve explicar melhor o que é isso. Agora, é claro que Morrinhos tem que tomar uma atitude, né? A nível, digamos, de município mesmo, de política mesmo, quanto a esse trânsito aqui. Quando eu fui assessor do Dr. Tércio na legislação passada aí lá na Câmara, né? E ele até apresentou um projeto de lei uma vez lá, tentando coibir um pouco aqueles estacionamentos exclusivos lá que aquelas lojas fazem, colocam cones para poder reservar, dado a dificuldade que Morrinhos já tem para você estacionar. Né? Dependendo do lugar que você mora, e hoje a cidade não é tão grande assim, né? Dá para você largar o carro em casa e ir a pé. Porque senão você vai estacionar quase a mesma distância da sua casa, né? Paulo, e o que aconteceu com esse projeto? Não foi porque continua o problema? Não foi, ele foi aprovado. Mas aí agora que não cabe nenhuma crítica à administração passada que não botou em prática, né? Mas aprovado ele foi, aqueles vários locais em portas de loja aí, o cara não pode colocar aqueles cones. Que continua. Continua da mesma forma. Às vezes você precisa, às vezes nem nós temos digamos assim, nós podemos nos locomover longe, mas tem muita gente que está já de idade, outros têm problemas físicos, né? Para poder, por isso, estacionar ali próximo, né, da onde ele quer ficar, e tem lá um cone que eles chamam de carga e descarga, né? Claro que aquilo existe nas cidades grandes, e nós estamos chegando a esse ponto já de cidade grande, mas é após as 18 horas, né? Tá certo? Bom, Paulo, é o seguinte, eu queria depois você falar especificamente do comércio ali, de Morrinhos, ali no centro, Senador, Pará, e aquelas ruas próximas, né? Gostaria de falar um pouco sobre esse assunto, que eu acho que daqui uns dias vão ter que ter área verde, área amarela, mas eu queria passar por Helênio. O que precisa ser feito para melhorar o trânsito aqui em Morrinhos, a sua visão como gestor lá do Detran? Boas Novas FM, bom dia a todos. Está funcionando não? Agora vai. Agora vai? Boas Novas FM, bom dia a todos. Mário Júnior, o que nós percebemos no trânsito em geral, não só em Morrinhos, mas a nível Brasil, eu digo que está tendo um transtorno, às vezes, de comportamento com relação aos condutores de veículos. E também na presença aqui do nosso ilustre secretário de Educação, Paulo. De Indústria e Comércio. Então, desculpa, Paulo. Eu só não fui secretário de Educação. Da Indústria e Comércio. Paulo, um grande amigo meu, Paulo, eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar com ele sempre, né, Paulo? Eu digo o seguinte, que o principal da área de trânsito é o pedestre. Então o pedestre, nós pedestres, somos na realidade a questão, certo, principal de apoio logístico e de apoio interno junto à área administrativa de trânsito, dando proteção a esse pedestre. Hoje no trânsito em Morrinhos,
O pedestre, nós temos faixas. Em Morrinhos, você tem percebido, temos faixas de pedestre. Nós, pedestres, colocamos o pé na faixa, ninguém respeita. Ou seja, é uma falta realmente, um aspecto cultural. O Paulo disse agora mesmo, Morrinhos está realmente crescendo, mas nós não podemos esquecer que crescer não é inchar. Eu penso que nossa cidade, ela não pode inchar. E inchar é sinônimo de que não está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa ruim. Não é isso? Quando a gente incha, não está sendo natural, né? Não é uma questão natural. Lênio, enfim, ouvintes de bancada. Eu sou parente, né? Eu trouxe alguns dados aqui, depois queria, não sei se você tem essa informação, os dados do IBGE de 2010, Morrinhos, uma população de 41.460 habitantes, nós temos 19.211 veículos. Estamos chegando a quase 21. Chegando a quase 21. Baseado nesses números, dá mais de 2 habitantes por veículo. Esse é o índice de Goiânia, que tem problema de todas as grandes capitais hoje, ou seja, é um problema que está acontecendo em todo o Brasil. A população está aumentando o poder aquisitivo, ou enfim, aumenta a população, aumenta o número de veículos nas cidades. O Paulo está se comentando sobre motocicletas, é um fato interessante destacar. Motocicletas 2.928, motonetas, né, que são aquelas uma potência, 2.928, motocicletas 5.195, que dá um total de 8.128 veículos motorizados sobre rodas. A gente percebe o seguinte, você falou sobre o pedestre, que na verdade nós, a princípio todos somos pedestres, depois que entramos dentro do carro, damos a nossa posição. Então o pessoal esquece disso, né? Eu vejo a faixa que é muito respeitada em frente à Caixa Econômica Federal, talvez pelo policiamento, né? Pessoas eu atravessando, pessoas param, mas no geral, eu queria pegar a tua opinião como especialista, enfim, do secretário e do grupo. A gente percebe o seguinte: Morrinhos, eu acho que precisa primeiro, dentro do contexto, ser feito a engenharia de tráfego precisa de analisar todas essas questões das vias. Nós temos, a cidade cresceu, o número de veículos cresceu, temos cidades bem menores do que Morrinhos, vizinhas, que já fizeram esse trabalho de engenharia de tráfego. A gente chega à cidade, por exemplo, como Buriti Alegre, né? A gente chega lá, você vê que já tiraram vias de mão dupla, colocaram mão única, enfim. Acho que o primeiro fator, queria pegar a opinião de vocês, a questão é a engenharia de tráfego. Precisa de corrigir o que está errado, né? A segunda, sinalização, e a terceira, fiscalização. Como você, como membro do Detran, funcionário do Detran, e o secretário aqui também, a indústria e comércio, né? O comércio está aí, precisa, né, de espaço também, de estacionamento para o consumidor. São fatos importantes para serem discutidos aqui. João, você disse muito bem. Eu digo para você, a população, ela confunde um pouco Detran com SMT, né? O Detran na realidade, é uma autarquia na área de arrecadação junto ao Estado de Goiás, né? Que recebe determinações também, normas técnicas e outras resoluções do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, do CENTRAN, que é o nosso Conselho Estadual de Trânsito, do DENATRAN, um tanto de trânsito, né? E Morrinhos, nós temos a representação. Não é com transtorno, não. Não, e o resto tranqueira, né? É só muita tranqueira também, viu? E nós, Morrinhos, a SMT, né? E temos a AMT, que é a Agência Nacional de Trânsito também, né? Municipal de Trânsito. E, na realidade, estamos precisando realmente, certo, de um remanejamento nas nossas vias públicas. Algumas vias, por exemplo, Morrinhos, que tem mão única, que não cabe mais essa questão de mão única. Eu penso, por exemplo, tem mão dupla. Aliás, mão dupla, que tem que ser mão única. Por exemplo, a Rua Pará, no meu modo de pensar ali, não pode ser mão dupla. A Rua Piauí, algumas questões nesse sentido, né, que tem que mudar esse aspecto. Ensinar o condutor, passar por um processo de aprendizado, certo, com relação a essa veiculação dentro da cidade.
Com relação também à sinalização de trânsito, João, é lógico que quando se fala em sinalização de trânsito, normalmente nós pensamos, vai ali, como diz o Gilson, vai lá, coloca uma placa, porque ele não pode colocar ônibus. Hoje, para se fazer uma sinalização, ela tem que ter realmente um aspecto de engenharia de trânsito, porque ele tem medidas certas, locais certos, distâncias certas, tem que ter uma estrutura de planejamento interna para se realizar isso, não é chegar simplesmente furar o buraco e colocar uma placa. Assim como, por exemplo, colocar semáforos, que exige uma análise de custo, uma análise orçamentária, uma análise financeira, porque os semáforos não são tão baratos. São caros. E também aquela tinta que a gente coloca, que a gente pinta lá, pare, são tintas também que exigem aspectos de análise financeira, que também não são baratos. Ou seja, então inclui um monte de fatores. Eu queria que você explicasse para quem está ouvindo, até para nós aqui, eu também sou eu, nosso SMT, aqui é SMT, a Superintendência, né? O Paulo continua, né? SMT, versus Detran. Qual é a responsabilidade do SMT, qual é a função do SMT e qual a função do Detran aqui no nosso município? Gostaria que você explicasse para a gente entender, porque parece que cada um tem a sua área de atuação, mesmo sendo no trânsito. Eu, por exemplo, eu selecionei alguns temas aqui que são temas pertinentes ao Detran, né? Depois, se vocês quiserem, eu comento rápido aqui. A função do SMT, por exemplo, o nome já diz, Superintendência Municipal de Trânsito. Se o Paulo, por exemplo, o usuário, ele reclama que não tem uma faixa de pedestre em frente a uma escola, é uma questão de administração municipal, pública. O Detran não pode sair, ir lá e fazer. Você entendeu? Agora, vamos supor, por exemplo, temos uma nova... Posso falar sobre uma nova legislação? Pode, fica à vontade. Eu selecionei algumas coisas aqui. Por exemplo, a partir do dia 2 de fevereiro, Paulo, né, os motofretes, que são os motoboys, os motociclistas, que usam os veículos para trabalhar com entregas, certo? Isso foi uma resolução 310 de 2010, que era para ter sido aplicada no ano passado, vai ser aplicada agora, foi iniciada a partir do dia 2 de fevereiro, regulamentada e a nível de país, você entendeu? E também para os mototaxistas. Primeiro, eles têm que ter idade igual ou superior a 21 anos, né? E 2 anos de habilitação na CNH. Hoje nós temos mototaxistas, por exemplo, que antes, né? Agora não haverá fiscalização, né? Isso aí. Fiscalização do Detran ou do SMT? Não, aí já é uma função, aí que eu vou entrar no detalhe, para você ter uma ideia. Vamos comentar aqui. Por exemplo, esses motofretes, motoboys, os motociclistas, né? Os mototáxis, na realidade, eles têm que ter um curso de capacitação obrigatória, que vai ser feito junto ao Detran, ao SEST, né, que é o Serviço Social de Transportes, ao Senat, etc., e aos CFCs também. Usar colete com faixas reflexivas, tudo bem? Usar antenas corta-pipa, usar protetor de pernas, quem mata cachorro, etc. São normas do CONTRAN que os Detrans têm que aplicar. Toda a questão. O colete não tem que ter aquela haste para a pessoa segurar, não? Do mototaxista, sim. Do mototaxista, sim. Tem. Aí o que acontece? A multa, se não for aplicada às áreas administrativas, é de R$ 191,54. Haverá apreensão da motocicleta e suspensão da CNH. Ótimo. O CONTRAN fez isso, 2 de fevereiro para aplicar. Quem vai fazer o aspecto sensível disso? Entendeu? Aí eu digo, o Detran aplicou, né, o CONTRAN, a legislação de trânsito está aqui. Quem é que vai fiscalizar? Aí eu digo para você, o Detran não fiscaliza. Então a função do SMT. A função do SMT em Morrinhos é fiscalizar o trânsito e a Polícia Militar. No entanto, nós precisamos em Morrinhos, Paulo, de uma formação de agentes de trânsito municipais. Eu conheço basicamente
quase todos os Detrans do estado de Goiás, porque eu fui examinador de trânsito também. Então eu conheço basicamente 90% das cidades do estado de Goiás e praticamente todos os Cinetrans. Você entendeu? E também Goiânia, que a gente tem uma ligação, inclusive essas normas, eu quando estou aqui, eu não posso dizer nada que há conflito junto ao setor de comunicação do Detran em Goiânia. Você entendeu? Tudo que eu estou dizendo tem que estar ligado à área de comunicação em Goiânia, porque é uma questão séria, né? Então, o que acontece? O SMT, por exemplo, se tivermos futuros profissionais na área de agentes de trânsito, tivemos um prévio concurso, parece, né, Paulo? Não sei se foram chamados esses agentes municipais de trânsito para atuar na fiscalização. Eu digo para você que há alguns outros também dúvidas com relação a isso. Por exemplo, o órgão atuador nosso é o 109.100, é regional, é um número que a gente coloca. Tem aqueles blocos, João, de autuação de trânsito. Nós temos um bloco do SMT e temos um bloco do Detran, você entendeu? Muita gente, às vezes, recebe uma multa no bloco do Detran e outros recebem uma multa no bloco do SMT. A polícia é no Detran, né? Aquela que a polícia faz é no bloco do Detran? Não, tanto faz no bloco do Detran quanto no SMT. Ele vai no SMT... Eu falo a polícia, quando a polícia vai multar algum veículo. A polícia tem? Não, é com os dois. Ele tem um logo, né, do SMT e tem um logo do Detran. Assim como na GEOS, por exemplo, o responsável pelo aspecto de fiscalização é a GETOP. E na rodovia federal, o DENIT. Você entendeu? E aqui interno, ou seja, muitas vezes, pessoas que são multadas com relação ao bloco do SMT vai ao Detran, certo? Para resolver determinadas questões. E muita gente que é multada ao Detran vai ao SMT. Agora sim, vamos só entrar num assunto que eu acho mais ou menos uma energia, né? Agora tem a ANEL, e fica jogando. Então, assim, o trânsito aqui no município, então nós temos aqui a SMT, nós temos o Detran, nós temos a polícia, e como a Morrinhos da cidade está próxima de GO e tudo mais, a GETOP, ele tem o DENIT. Aí eu pergunto para você assim, confunde, lógico, a cabeça do usuário, né? Da população. Isso. Eu queria, qual a sugestão? Porque todos têm que trabalhar juntos, né? Porque cada um vai fazendo a sua função, mas todo mundo tem que trabalhar junto. O que pode ser feito para que todos falem a mesma linguagem? Para que a população possa entender? Porque tem um trabalho que é de educação no trânsito, né? Quem é que vai fazer? É SMT. De fazer as leis, de colocar em prática, de cobrar. Então, assim, precisava ter, vamos dizer assim, todos trabalharem juntos, né? Juntar aí todo mundo uma vez por mês, não sei, um tempo, e fazer alguma coisa para que a população possa entender. Eu vejo que existe uma dificuldade muito grande, né? Porque o Detran, eu cuido disso, não, você vai no SMT, não, é lá no Detran. Isso, eu também chega no Detran, não é, que não é GETOP. Mas a questão da fiscalização, do trânsito na cidade, ela é do SMT. Isso. Ela é do SMT e para que funcione na prática, o SMT tem que estar funcionando. Você tem que ter os agentes do SMT na rua todos os dias, o que não acontece em Morrinhos. A polícia, a PM, ela tem a atribuição mais de fiscalizar nas GOs. O trânsito da cidade é de competência do município. Tanto é que a gente vê aí a questão da lei seca, por exemplo. Isso. A lei seca, que agora está com a tolerância zero. Entendeu? Aí você tem a lei seca, mas quem é que vai fiscalizar a lei seca dentro da cidade? Você tem as barreiras lá, onde se tiver funcionando a barreira, o cara passa lá, entendeu? Põe ele no bafômetro, ou então faz uma avaliação do nível etílico dele, mas dentro da cidade não tem quem fiscaliza. Paulo, pode falar aqui, né? Só uma parte aí, é o seguinte, quase uma questão cultural, né, Lênin? Porque a população, o comerciante dos bares, boates e a população de modo geral já se acostumou a chamar a polícia. Quando há um problema de embriaguez ou alguém está se excedendo ao volante, né, do carro, já costumam chamar a polícia. Então ela é quase um problema cultural. Hoje eu diria para você que dificilmente alguém liga. Mas quando envolve uma ocorrência, aí tem que ter a polícia mesmo. Eu vou dizer uma coisa. Não, eu digo assim, às vezes um excesso. Um cara está correndo aí para baixo para cima no carro aí, o cara liga para a polícia.
Agora, é claro que a SMT tem que se trabalhar em sintonia aí com a polícia mesmo. Isso porque ela não tem poder como diria, de polícia. De polícia, de prender. Não, com relação a isso, eu vou falar para você algumas coisas, como diz o trans aí, de transtornos. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas em Morrinhos, muitos usuários pensam, eu vou lá no Detran para organizar uma multa que eu recebi porque estava estacionado ali. Aí chega lá e fala, o Lênin é muito duro. Todas as vezes que eu vou lá, ele fala, não tem como resolver. Você entendeu? Então, eu vejo uma certa divergência. Eu penso que muitas vezes o SMT ele se torna um apadrinhamento no trânsito. Estou falando uma coisa séria para você, por questões políticas. O meu filho é filho do filho do filho do filho, bateu o carro, eu vou lá no SMT, eles me ajudam e procuram organizar minha vida. Meu veículo está preso, aí eu vou lá com o Capitão Leão, o Capitão Leão libera meu veículo aí, porque eu sou filho do filho do filho do filho. Aí eu fico um pouco... desmoralizado. Você entendeu? Por isso que eu falei, precisa ter. Além da cultura... Se tem um trabalho em conjunto, é justamente isso que nós precisamos entender. Eu vi uma... por exemplo, na questão da bebida. Você me quer ver o cara bêbado, ele não pode prender, ele tem que ligar para a polícia. Mas você pode atuar. Ele não pode atuar. Então, ou seja, tem que ter um trabalho em conjunto. Agora precisamos juntar todo mundo para que as coisas possam acontecer de fato que morrem. Como isso será feito? Vamos montar uma agência aqui com um de cada um para tentar organizar? É difícil, é complicado. Vocês for o Mário, for o João, mas pode autuar. O SMT pode ser. Agora, aí essa multa, ele vai autuar a pessoa sem abordar. Porque às vezes até. Porque o cara não vai nem parar. Ele não pode atuar, porque é o seguinte: bafômetro é só polícia. É só polícia. Por que é só polícia? Porque nós não temos os agentes reconhecidos na área de trânsito. Você tiver o agente municipal de trânsito, aí ele pode. Porque o SMT é um órgão de autoridade de trânsito. Na verdade, só para esclarecer, a função do agente de trânsito, ou da superintendência, ou da Secretaria Municipal de Trânsito, seria a parte de fiscalização. E educação. Né? Então, na verdade, nós precisamos... também tem a responsabilidade da educação, né? A nossa responsabilidade da educação talvez seja maior ainda. É maior ainda. Agora, o que a gente com relação a isso que você comentou, sobre a relevância de uma multa que um funcionário faz, enfim, aquela coisa toda, eu vi há pouco tempo na mídia que está acontecendo uma mudança aí. Quem vai fazer a autuação vai ser feita a própria polícia militar. Isso. E o próprio policial militar, assim que ele emitir o boleto lá de multa, ele vai ter que ir no próprio computador, ele mesmo que vai registrar. Porque existe, hoje tem uma falha que a partir do momento que o agente de trânsito multa e chega para se lançar, essa multa, ela some, enfim, aquela coisa. Desculpa aí, já interrompi. Mas aí, hoje o policial, o agente de trânsito, ele já trabalha com laptop. Já está assim, na hora ali, por exemplo, já vai para o sistema. Hoje não existe aquele negócio de quebrar a multa. Eu vou dizer para você, hoje nós não temos agente. Você pode fazer defesa, agora quebrar a multa não existe mais. Nós não temos mais agente. Nós temos agente de trânsito em Morrinhos. Muitos anos que deu uma multa do SMT aqui em Morrinhos, com certeza. Porque a gente vê, né? Pelo menos até um tempo atrás não tem. Agora é o seguinte, assim, nós precisamos. O debate chegou a um ponto, nós precisamos entender o seguinte. Tem vários órgãos cuidando de uma situação, que é o trânsito, entendeu? E cada um tem que assumir a sua responsabilidade. E fica naquela situação assim, o Detran, quem comanda o governo do estado, tem uma gerência, tem um presidente, a polícia tem um comandante, o SMT tem um superintendente, que tem um prefeito, você está entendendo? Então você tem muita gente mandando. Então nós precisamos organizar isso daqui para que possa acontecer. Olha, leis, tem demais. Acabamos de falar aqui do Dr. Tércio, tem uma lei que não sei o que, tem tantas leis. As leis estão aí, mas elas não são executadas porque ninguém sabe quem manda, quem tem que cobrar, onde que vai. É nesse ponto que nós precisamos chegar nesse debate. Nós precisamos de ter alguém que fala assim, não, ele é que responde por tudo, entendeu? Precisamos chegar a esse ponto. Lembra, só pegando o gancho aqui do Mário. Falando de leis, eu trabalhei na Câmara nos 4 anos passados, né? Tive a oportunidade de ficar me inteirar bem dessas coisas. O Brasil tem lei demais. O Brasil tem lei demais, cumprimento de menos.
e cumprimento mesmo. Nós precisamos de uma lei, viu, Paulo? Uma lei só, falou, olha, todas as leis precisam ser cumpridas. Um pensador disse uma vez, eu guardei, não sei, não me lembro o nome dele, mas guardei a frase, que a Constituição de um país deveria ser só um artigo. Todos são obrigados a ter vergonha na cara. Tem o artigo 5º da Constituição diz, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão ao princípio da lei, de acordo com a lei. Então, e a lei, ela com todos os ganchos que ela tem, isso acontece, nós temos no trânsito a infração e temos o crime. O que adianta, por exemplo, eu ter um contato muito grande com a área judicial de Morrinhos, com o nosso delegado. Muitas vezes o delegado, por exemplo, nós temos um problema de jovens no trânsito, de menores no trânsito, né, que são recolhidos, ou seja, são infracionários ou atos infracionários é um aspecto, e vai ter uma legislação, mas o pai, no outro dia, o menino tacou o menino de novo dentro do veículo. O que o SMT vai fazer? O que o diretor vai fazer? Você entendeu? Eu queria colocar alguns posicionamentos bem rápidos no seguinte aspecto. A gente percebe o seguinte, eu acho que o tema é muito polêmico. O primeiro tema polêmico também, esse também é muito polêmico, o tempo até acaba se esgotando, porque tem muitas coisas para se falar. Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte, faltou até mesmo aqui um representante das autoescolas, porque de que adianta... Eu acho que esse assunto vamos ter que distribuir. Um dia vamos falar sobre trânsito mesmo, sinalização. Do que adianta, eu queria posicionar o seguinte, do que adianta, né, uma pessoa estar no trânsito da cidade, cumprindo a norma, né, de cursar um curso, ele está vendo ali uma pessoa andando na contramão do lado dele, o estudante fala assim, não pode andar em contramão, e a pessoa está andando na contramão, enfim. Então, uma conscientização. E a importância do tema é pelo seguinte, não é simplesmente, o pessoal lá pega o microfone e de repente, são as consequências que acontecem para a população, são mortes, né, que ninguém quer isso, são prejuízos financeiros. No Brasil, João. E principalmente a questão mesmo, o pedestre, né, o pedestre, nós somos pedestres, a princípio somos pedestres, precisamos ser respeitados. No Brasil, o que precisa mesmo é cobrar às vezes, porque a questão de educação, eu vejo que investe muito em educação, o Detran faz, a campanha na televisão, nos jornais, as escolas fazem, e acaba que o negócio é cobrar mesmo do contribuinte, do cidadão, multar o cara, porque não tem jeito. São 11 horas e 45 minutos, o programa Fala Cidadão, nesse segundo tempo, que fala sobre trânsito, outra discussão polêmica, que a gente vai trazer sempre aqui, né, nas nossas discussões aqui no programa. Você pode participar, deixando sua pergunta também no Facebook, depois a gente repassa aqui para as autoridades. Eu só queria ver com o Paulo o seguinte, quem é hoje que está responsável pelo SMT? E colocando também, seria de responsabilidade do SMT de tentar juntar todo mundo aí, de procurar o Detran, procurar a polícia, a GETOP, o DEMIT, para organizar a cidade, Paulo? Seria uma solução, né? Quanto à sua primeira pergunta dos representantes, eu acho que ele ainda não foi nomeado, mas já está sendo providenciado, eu acho que não mais tarde. Mas quem que está respondendo no momento? É ele sim? Por enquanto é ela que está respondendo. Mas a semana que vem agora já deve estar solucionado esse problema. Aparecendo, sendo nomeada essa pessoa, nós já temos aí várias sugestões lá na... Então, uma das sugestões que a gente tem, Paulo, é que em nomeado esse representante da SMT, a pessoa que vai ficar na frente da SMT, que ela pudesse trazer aos ouvintes da Rádio Boas Novas, aos ouvintes aqui do Fala Cidadão, o planejamento que vai ser desenvolvido na SMT. JP, o seu jornal pontual.